Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo muito conhecido, mas que o Senhor tem nos direcionado hoje para compartilhar com a igreja. Já compartilhamos essa palavra no culto das 9 e faremos isso agora também. Como eu disse, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Eu disse hoje de manhã e repito agora, é um salmo muito conhecido. Por ser tão conhecido, se torna até difícil de pregar, mas ao mesmo tempo é um salmo muito profundo, um salmo muito gostoso de ler, e de meditar e de viver também. Então vamos ler? Todo mundo encontrou? Salmo 23, amém? Se não encontrou, não trouxe a Bíblia, está aí no nosso Data Show. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Que bom. Queridos, hoje eu quero, dentro desse tema que nós estamos trabalhando esse ano, que é a constância, eu quero falar com os irmãos sobre uma constante segurança. Uma constante segurança. O contrário de segurança seria a própria insegurança. E a insegurança, ela se dá de muitas formas. E nós temos vivido tempos de insegurança. E não é de hoje. Muitas vezes você, não só pelo que tem acontecido no mundo, mas você já vinha com algumas inseguranças na sua vida. Talvez algumas você já conseguiu vencer, mas talvez algumas continuam na sua vida. Eu relacionei umas aqui. Inseguranças em relação a si mesmo. Pessoas que têm insegurança em relação a quem elas são, a como elas são. Não confiam na sua capacidade, faz sempre esperando alguma coisa em troca. Pessoas que têm medo de se relacionar, medo de expor suas ideias, indecisão, dificuldade para tomar decisões, têm um nível de exigência muito alto, se cobram demais, são perfeccionistas, têm pensamentos negativos sobre a própria imagem. Isso gera insegurança. A insegurança que vem conosco, talvez gerado por algumas coisas. Então nós nos sentimos muitas vezes inseguros em relação a si mesmo, a sua própria imagem, em relação a quem nós somos, em relação a como me posicionar diante de alguém e da sociedade ou conflitos pessoais. Isso gera em nós inseguranças. Temos também insegurança em relação a outras pessoas. Talvez você tenha a necessidade de aprovação constante dos outros, uma necessidade de aceitação por um grupo, e aí nós corremos atrás dessa aceitação. Nós temos medo, insegurança quanto aos nossos relacionamentos, seja casamento, seja amizade, se esse casamento vai perdurar, se essa amizade vai perdurar, se vai ser fiel até o fim. Então nós ficamos nessa insegurança. Temos insegurança e medo de fracassar. Temos insegurança que nos leva a ter ciúmes, porque nós não confiamos em nós mesmos, então nós sempre somos enciumados. Inseguranças que nos levam a sentimentos de inveja, invejar o que o outro tem, porque eu não estou pleno, não estou satisfeito com o que eu tenho e sou. Quando a gente fala de insegurança, existe esse lado negativo da insegurança, esse lado tóxico da insegurança, sim, mas também existe um lado da insegurança que faz você colocar um cinto de segurança, faz você usar um capacete. Então é um medo que te protege, de certa forma.
E isso é bom, porque te protege. Mas quando nós partimos para esse outro extremo da insegurança, se torna uma vida travada, se torna uma vida que não avança, se torna uma vida que é presa. A insegurança faz a gente olhar para o passado e ficar preso nela. Você olha e fala, foi assim comigo, aconteceu assim comigo, não pode mudar hoje porque lá no passado foi assim. A insegurança gera em nós o medo daquilo que vai acontecer hoje, daquilo que pode acontecer hoje nas nossas vidas. E aí você fica com medo de dar um primeiro passo, você fica com medo de fazer ou falar alguma coisa para alguém ou de tomar uma decisão. Quem é inseguro muitas vezes é indeciso. A insegurança, querido, nos faz temer o amanhã, nos faz temer o futuro, nos faz olhar para o amanhã com medo, com temor. Então é o lado paralisante da insegurança. A insegurança que nos bloqueia, a insegurança que não faz com que nós avancemos, a insegurança que faz com que a gente tenha uma vida inconstante. Ser seguro, ter uma constância segurança é um desafio para nós. Eu quero que você entre nesse desafio comigo. Eu quero que nós possamos descobrir juntos, através do Salmo 23, como se tornar alguém mais seguro, alguém mais constante, alguém que pode transpor barreiras, alguém que pode ir além daquilo que você acha que você pode, alguém que pode acreditar em Deus, acreditar em si mesmo, alguém que pode descansar na soberania de Deus, no seu amor, na sua graça. E esse Salmo 23, meu irmão, ele dá para nós, talvez por isso ele é tão famoso, porque ele dá para nós muitas ferramentas, muitas. Ele traz para nós uma visão de quem Deus é e daquilo que Deus pode fazer. E para nós termos essa dependência, essa confiança, essa segurança, com base nesse salmo, nós precisamos entender quem escreveu. E quem escreve o Salmo 23 é o rei Davi. O rei Davi, aqui no Salmo 23, ao mesmo tempo que ele tem uma contemplação do Senhor como seu pastor, ele também coloca essa ação desse Senhor pastor em prática na sua vida. Quando Davi escreve esse salmo, nós podemos imaginar que ele estaria escrevendo ali na sua pequenez, enquanto ele apartava uma ovelha ou outra do seu pai. Mas esse salmo é escrito no momento de aflição de Davi, no momento onde seu filho Absalão se levanta contra ele, no momento onde a sua fé é provada, no momento onde a sua estabilidade emocional é provada. Davi para e contempla o Senhor e se lembra de como era o pastor, ser um pastor de ovelha, e como essa figura traz para mim, traz para você uma segurança. Igreja, isso é muito profundo. E eu queria que nós pudéssemos entrar nisso hoje, se você puder. Davi, ao mesmo tempo, contempla o Senhor como um jovem, um menino que apacentava ovelhas, mas ele também olha para Deus como um Senhor que o prepara para a guerra. Davi contempla o Senhor com os olhos de menino, mas com a força também de um homem vivido. E isso, para nós, também traz esse equilíbrio de dependência e força ao mesmo tempo que nós precisamos na nossa vida. Dependemos do Senhor, mas Ele que nos fortalece para fazer. E nós vamos ver aqui, queridos, como fazer para ter uma constante segurança. Primeira coisa que eu penso quando eu leio o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então ele traz a figura do pastor. Hoje para nós a figura do pastor é muito mais representada por um homem que está com a Bíblia embaixo do braço. Mas naquele tempo a figura do pastor era a figura de um
camponês, de uma pessoa, de um homem que pegava o seu cajado e ia cuidar das ovelhas e tratava as ovelhas e apacentava as ovelhas. Era um trabalho braçal, era um trabalho que estava debaixo do sol, alguém que trabalhava o dia todo para tratar da ovelha. Então com essa mentalidade que eu queria que você viesse comigo hoje, desse pastor que está lá no pasto, desse pastor que está lá cuidando das ovelhas. E aí, nós podemos ver que Davi, ele teve essa experiência de ser pastor de ovelha. Assim como também, se nós olharmos para trás, Moisés passou 40 anos apacentando ovelhas. E se nós olharmos mais atrás ainda, Abel, filho de Adão, também passou, ele era ou foi o primeiro pastor de ovelhas. Então, Davi viveu uma função que ele conhecia, que ele sabia, que ele tinha referências, e ele sabia da importância desse papel do pastor de apacentar. Mas Davi vai além disso, e nós precisamos ir além disso, porque quando ele chama que o Senhor é o meu pastor, nós podemos olhar também que a Bíblia chama o próprio Deus de pastor. Não precisa abrir, só quero mencionar para você, Jeremias 31:10, como aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor a seu rebanho. Jeremias está citando o próprio Deus como pastor. Jesus se chama de pastor, ele diz, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só. Então nós temos aqui, querido, a figura de alguns pastores na Bíblia, mas nós temos a figura maior do sumo pastor, que é Deus, que é Jesus. Amém? E é com esse entendimento que nós vamos. Porque aí, se nós temos um entendimento que Jesus é o nosso sumo pastor, e aí o Davi diz, o Senhor é o meu pastor, e quando nós vemos a palavra original aqui de Senhor, é simplesmente a palavra Jeová ou Yahvé, que quer dizer aquele que é, aquele que existe. Aquele que existe. E é tão simples e profundo ao mesmo tempo, porque Davi está reconhecendo o senhorio de Deus sobre ele, de que ele tinha um dono, de que ele pertencia a alguém que existe, que é vivo. Em nenhum momento aqui ainda Davi coloca atributos para Deus daquilo que Deus faz. E Deus faz muito na nossa vida, não faz, igreja? Amém? Faz, mas aqui ele está simplesmente colocando quem Deus é. Ele é. E o próprio Deus disse isso, eu sou, te envia, disse para Moisés. Então, eu preciso entender, e eu queria que você entendesse, para que nós tivéssemos uma constante segurança, nós precisamos crer que o Senhor existe. Você crê que o Senhor existe? Você crê que Ele é Deus? Você crê que Ele é Deus sobre a sua vida? Você crê que o Senhor é o seu pastor? O nosso pastor, esse pastor que existe, que é sobre as nossas vidas todos os dias, não é aquele sumo pastor que nós só reconhecemos ele em um momento quando nós estamos reunidos como igreja, não. Ele existe, ele está, ele é presente. E aí, os pastores do Oriente, olha só, eles guardavam suas ovelhas, eles conduziam, eles proviam alimento e água, eles cuidavam, eles tratavam delas, tratavam também as suas feridas, eles salvavam elas de um perigo eminente, eles conheciam cada uma das ovelhas pelo nome e as amava. Esse é aquele que existe. Ele cuida, ele guarda, ele ama, ele conhece você pelo seu nome. Se nós vamos numa fazenda onde tem muita vaca leiteira, ou poucas vacas leiteiras, em fazendas pequenas, sítios pequenos, nós vemos que as pessoas que são os donos ali, eles colocam nomes nos seus animais. É a mimosa, é a malhada, é não sei o quê, né? Vai dando os nomes para elas, e se chama o nome delas, elas atendem. O seu cachorro, quando você chama o nome dele, ele te atende.
Então, quando nós damos nome para alguém, isso dá vida para alguém. Eu me lembro e disse hoje de manhã, quando nós estamos grávidos, né? Enquanto nós não sabemos o sexo, enquanto nós não damos o nome, nós chamamos de bebê. O nosso bebê, e fica... Mas quando nós descobrimos o sexo, ou quando o bebê nasce, né, antigamente só sabia na hora, mas hoje que nós temos esse acesso, nós sabemos o sexo, escolhemos e damos o nome, aquilo ali já tem vida, já tinha vida, mas parece que para nós gera ainda mais vida. Então o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos conhece, e o Senhor, aqueles pastores ali na sua lida diária, eles conheciam as ovelhas pelo nome. Esse é o Senhor que Davi nos apresenta. Esse é o pastor que Davi nos apresenta. Esse é o Deus que Davi nos apresenta. O Senhor, Yahvé, aquele que é. Amém? Então, se você quer ter uma vida constante, querido, em primeiro lugar, reconheça quem Deus é. Reconheça quem Deus é. Quem é Deus para você? O que Deus representa na sua vida? Quando nós entendemos isso, isso traz um peso sobre nós. Isso traz também uma paz sobre nós. Além disso, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, ao mesmo tempo ele está dizendo, eu sou ovelha do seu rebanho. Quando você reconhece que ele é pastor da sua vida, você automaticamente está se reconhecendo como ovelha. Ou seja, para termos uma constante segurança na vida, além de reconhecer quem Deus é, nós precisamos saber quem nós somos. E nós somos ovelhas do seu rebanho. O Salmo 95, verso 6 diz, ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus, e nós, seu povo, do seu pasto e ovelhas da sua mão. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Reconhecer quem nós somos nos faz nos sentir mais seguros. As ovelhas, querido, são animais indefesos. As ovelhas são animais que dependem do seu pastor. Ovelha é diferente de outros animais que vão, que passam e voltam. Ovelha precisa do apacentar. Ovelha precisa do cuidado. Ovelha precisa ser dependente. Então, a primeira coisa que nós olhamos para a ovelha diante disso, e quando nós olhamos para nós mesmos, é entender que nós somos dependentes, nós não somos independentes. Por mais que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas a partir do momento que eu reconheço que Ele é sobre a minha vida, eu reconheço que eu sou ovelha, então automaticamente, ou pelo menos deveria ser, eu deveria depender dEle, eu deveria depender do seu apacentar, eu deveria depender do seu direcionamento, eu deveria ser conduzido por Ele. Olha o que diz em João 10,14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Então o Senhor, Ele se faz conhecido para nós. As ovelhas atendem quando o seu pastor chama. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aquele que é a ovelha segue o seu pastor. Aquele que é a ovelha conhece a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Talvez você está andando distante, a ovelha está andando distante, e de longe você ouve uma voz, ei! E aí você, oi, conheço essa voz. E aí você volta, porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E aí, ouvindo essa voz, ela segue ela, e vai a caminho, e vai de encontro, e retorna para os cuidados do pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas, elas são dependentes do pastor. Então, quando nós entendemos quem nós somos, que nós somos ovelhas, nós entendemos, querido, que nele nós temos segurança. Quando nós entendemos que nós somos ovelha, nós entendemos que nós somos dependentes. E aí as inseguranças, elas se vão. Porque é a voz do seu pastor que está te conduzindo. Eu sou muito ficando dando exemplo de mim mesmo, mas hoje de manhã andei, então vamos ser fiéis àquilo que eu falei. A insegurança em pessoas se chamava Alessandra Rudabana, que sou eu. Eu falei que esses dias, para eu estar aqui à frente falando com os irmãos, era um desafio, eu não conseguia.
por alguns problemas e inseguranças acerca de mim mesmo. Mas um dia eu ouvi a voz do meu pastor. Falou: ei, vai, é por aqui, faça, diga, está queimando aí, abre a sua boca, mesmo que você está com vergonha, inseguro, sou eu que estou te conduzindo, sou eu que estou falando, sou eu que estou te mostrando, não é você mesmo. E aí, querido, as minhas inseguranças foram se quebrando, as minhas incertezas foram se esvanecendo, porque no Senhor, quando nós ouvimos a sua voz calorosa, a sua voz amorosa, a sua voz que afaga, nós falamos: ah, Senhor, com o Senhor eu vou, já estou indo ao seu encontro, eu vou aos teus pés, eu vou onde o Senhor está me dizendo para ir. Se você, querido, estava andando por outros caminhos, se você estava tomando algumas decisões, e você, no fundo, sabia que não ia dar muito certo, e o Senhor está falando com você, sussurrando no seu ouvido: ei, ovelha, vem, volta para o aprisco, volta aqui, o caminho é esse, porque nós, quando ouvimos, como diz a palavra, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você tem ouvido a voz do Senhor? Então não endureça o seu coração. Não é homem que está falando com você, é Deus que está falando com você. Então abra os seus ouvidos, abra sua mente. As ovelhas, elas são criadas pelo pastor para reproduzirem e darem leite e lã, ou seja, levar adiante a obra do sumo pastor. As ovelhas, querido, quando nós sabemos quem somos, nós não sofremos com insegurança. Nós temos uma voz que nos guia e nos acalma. Ele sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Não existe ninguém que te conheça mais do que o próprio Deus, o próprio Pai. Nem você mesmo se conhece tanto como Ele. Ele sabe, te conhece, como diz o Salmo 139, desde quando você foi gerado. Ele teve esse cuidado com você até o seu nascimento. Ele conhece a sua vida, Ele sabe a quantidade de cabelo que você tem ou não tem. Ele cuida de você, Ele conhece o seu olhar, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu caminhar. Deus conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Sabendo disso, querido, sabendo quem eu sou, diante daquilo que Deus diz quem eu sou, eu fico mais seguro. Porque se eu ajo com a minha vida conforme aquilo que as pessoas dizem, com aquilo que ditam para mim, ou aquilo que eu acho que deve ser diante das minhas mazelas, eu fico ferido, eu não sou completo. Mas quando o Senhor está dizendo sobre você, seja seguro e faça o que Ele te direcionou a fazer. Para termos uma constante segurança, então, reconhecer quem Deus é, saber quem eu sou. E, versículo 2, deitar-me fazem verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Esse é o nosso Deus. Aquele que confia no Senhor, confia na sua provisão. E aqui nós vemos Deus garantindo a provisão para as ovelhas, Deus garante a provisão para nós. Jesus é suficiente para todas as nossas necessidades. Jesus é suficiente para todas as suas necessidades, não os seus luxos, mas as suas necessidades. Ele é fiel, Ele faz, Ele não deixa faltar. E aí eu me lembro do Jeová Jirê, o Senhor provedor. Como eu disse, até então nós vimos que Ele é, agora nós vamos ver o que Ele faz por nós. E o que Ele faz por nós nos dá uma constante segurança. E aí a palavra de Deus diz que deitar-me faz em verdes pastos, conduz mansamente às águas tranquilas. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada é nada. Simples assim, nada
é nada, nada te falta, porque Ele é o Senhor provedor, Ele nos alimenta, e aí Ele nos alimenta com o quê? Com os pastos verdejantes, Ele nos alimenta com as águas tranquilas. Quando nós pensamos que o Senhor nos alimenta com os pastos verdejantes, é o sustento que eu preciso, e aí eu me sinto plenamente satisfeito. Olha aqui, não é o sustento que o outro está tendo, mas o sustento que eu necessito. Não é o pasto verde do outro, mas é o pasto verde que Ele tem dado para mim, e nele eu sou suficiente. Nesse pasto eu sou suficiente. Se Ele está te dando esse pasto, é esse pasto que vai saciar a sua fome. É esse pasto que vai saciar aquilo que você precisa, querido. Não olhe para o pasto verde da pessoa do seu lado. Se alimente daquilo que Ele está te dando. Se alimente daquilo que Ele já tem te dado e que talvez você não está vendo, que talvez você não está reconhecendo, que é Ele que está dando. Amém? E aí também diz a palavra de Deus que Ele nos leva às águas tranquilas. A ovelha, se ela for para uma água agitada, ela nem chega porque ela tem medo, ou às vezes ela se perde ali e afoga e vai embora. Então, para a ovelha beber água, diante de uma correnteza, o pastor vai lá e abre uma represa para que a água passe e invada um lugar mais calmo, e ali as ovelhas, guiadas por Ele mansamente, diz a palavra do Senhor, mansamente, as águas tranquilas, elas vão se deleitar e vão se refrescar. E isso diz que refrigera a alma delas. E refrigera a nossa também. Porque em momentos da nossa vida, querido, onde as águas estão turbulentas, onde tudo parece que não vai dar certo, onde a tempestade está acontecendo, o Senhor, Ele entra no meio desse processo, abre um lado aí do rio, dessa turbulência de água, e cria para nós uma represa de águas tranquilas, e isso refrigera a nossa alma. E nele nós encontramos refrigério, porque Ele é o nosso refrigério. Olha o que diz em Apocalipse 7,17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? O Senhor provedor, o Jeová Jireh, Ele provém tudo que nós precisamos, nada nos falta, mas também Ele é o Senhor, o Jeová Shalom, que nos leva às águas tranquilas. Jeová Shalom, o Deus de paz, o Senhor é a minha paz. Está atribulado aí? Está turbulento aí? Deixa o Senhor te levar. Deixa o Senhor, como diz a palavra, te conduzir mansamente para esse lugar de paz, que é a sua presença. Essas águas vivas que Apocalipse está dizendo, é a sua própria presença. É a presença dEle que nos dá paz. É a presença dEle que traz refrigério para a nossa alma. É a presença dEle que consola os nossos corações. É a presença dEle que nos dá segurança, queridos. Confie na provisão de Deus para a sua vida. Ele supre as suas necessidades. Busque o primeiro lugar, o reino de Deus. Para termos uma constante segurança, reconhecer que Deus é Deus, reconhecer quem Ele é, saber quem eu sou, confiar na sua provisão. Versículo 3: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, deixe ser guiado por Deus. Você quer ter segurança na sua vida, constante segurança? Deixe ser guiado por Deus. E aí a palavra de Deus está dizendo que Ele nos guia pelas veredas da justiça.
As ovelhas, elas vão passar por caminhos tortuosos, por regiões montanhosas e cheias de pedra. E nós passamos também por regiões cheias de pedra na nossa vida. Mas nesse momento, diz a palavra de Deus, que o Senhor nos guia para caminhos aplanados. Aí eu me lembro de Isaías 26, 7, que diz: a vereda do justo é plana. O caminho do justo é plano, porque Deus é reto, constante. Torna suave o caminho do justo. Está difícil, está cheio de pedra, cheio de espinho o caminho. Mas quando o Senhor vem nesse vale da sombra da morte que nós vamos ver, Ele aplana os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas, Ele desvia de nós tudo que vai nos afastar do seu amor, pelo amor dEle. Então deixe ser guiado por Deus, querido, não, porque Deus não nos impede de estar nesses lugares, nesses vales da sombra da morte. Ainda que eu andasse, verso 4, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Os vales virão. Talvez você já passou por muitos, e nós talvez iremos passar por outros. Os vales vêm de sombra, que me lembra de escuridão. E na escuridão, muitas vezes nós ficamos com medo, porque não sabemos o que vamos encontrar. E a ovelha, num vale escuro, ela vai encontrar muitos predadores e podem ser dilaceradas ali, mortas ali. Mas mesmo nesse vale, o Senhor faz caminhos aplanados, porque, diz a palavra de Deus aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amém, igreja? Tu estás comigo. Nesse momento, Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor. Ele estava dizendo, agora ele muda, parece que ele está falando com o próprio Deus, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Aqui, perto. Está escuro, como eu disse domingo passado, mas Ele me guia pela sua mão. Ele me guia pelas suas mãos. Então, deixe ser guiado por Deus nos caminhos cheios de pedra, cheios de espinho, nos caminhos escuros, nos vales da sombra da morte, onde há angústia, onde há dor, onde há medo e às vezes morte de verdade, luto. Nesses vales da sombra da morte, o Senhor está com você, porque a vara e o cajado, a vara era o bastão que o pastor usava. Se vinha algum bicho que poderia atacar a ovelha, ele batia batia no animal e o animal saía vazado ou morria. E aí ele trazia do outro, pegava o seu cajado que na ponta era curvada e trazia as ovelhas para perto de si, trazia as ovelhas para perto de si, trazia as ovelhas para perto de si. Quando nós estamos em momentos assim, querido, o Senhor, Ele ataca e nos defende, ataca e nos defende, ataca e nos defende. Deus não é pego de surpresa em nenhum momento. Deus está no controle de tudo, de toda a nossa vida. Deus está no controle de tudo, porque Ele é o Jeová Shammah, que é o Deus presente. Deus sempre está presente sobre as nossas vidas, e aí Ele me atrai para si, Ele vem com o seu cajado e me atrai para si, e aí, queridos, eu não preciso nem esperar Ele me atrair, o cajado está vindo, eu me aproximo ao calor da sua presença, do sumo pastor. Eu quero estar na presença do sumo pastor, eu quero ser acolhido por Ele, eu quero estar protegido pelo seu cajado, eu quero estar protegido também pela sua vara, porque Ele vai cuidar de mim, porque Ele vai me sustentar, porque Ele vai me guiar, mesmo no vale. Deus, o Jeová Shammah, sempre está. Você entende isso? Amém? Podemos confiar nele e ter paz. Quanto mais nos aproximamos dele, mais ficamos seguros. Você quer ficar seguro? Acabar a insegurança na sua vida? Homem, mulher, jovem. Se aproxime mais dele.
Ouça mais a sua voz. Ouça aquilo que Ele está dizendo para você. A gente fica inseguro porque a gente age na nossa própria força. A gente age naquilo que a gente acha que deve ser. Mas quando nós estamos totalmente dependentes como ovelhas, a sua presença nos acalma, a sua presença nos dá segurança, a sua presença nos atrai, e nós vamos. E nós não esperamos o cajado, nós simplesmente nos achegamos. O Senhor o atrai, a sua presença, todos os dias. Todos os dias o Senhor está chamando o seu nome. Maria, João, Paulo, Aparecida, Josué. O Senhor está chamando o seu nome todos os dias. Denise, Raíza. O Senhor está chamando por nós todos os dias. Não perca a voz do Senhor de vista. Não perca, não silencie a voz do Senhor sobre a sua vida. Para termos uma constante segurança, reconhecer quem Deus é, saber quem eu sou, confiar na sua provisão, ser guiado por Ele. E para a gente ir para os nossos encerramentos, ter certeza da vitória sobre o inimigo. Versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando nós temos uma constante segurança no Senhor, querido, nós temos a convicção, a certeza de que a vitória vai acontecer. De alguma forma, ela vai vir. Se nós temos a firme segurança e constância nele, nós temos a certeza, porque está dizendo a palavra que irá preparar uma mesa diante dos nossos inimigos, ou seja, o Senhor vai te sustentar, mesmo diante dos seus inimigos, os inimigos interiores e exteriores. Essa mesa aqui, sim, pode ser uma mesa posta, mas a mesa também, dentro do contexto da ovelha, seriam pastos verdejantes, que ele já disse, pastos bonitos. O Senhor, mesmo ali diante das feras que estão ao redor das ovelhas, Ele ainda provê o sustento, Ele ainda nos sustenta diante dos nossos inimigos. O Senhor, querido, nos leva as ovelhas para um lugar de alimento abundante no momento da aflição. O Senhor prepara uma mesa diante dos seus inimigos. E aí, não só isso, Ele também nos alimenta, além de nos alimentar, Ele unge a nossa cabeça com óleo. Esse óleo na vida das ovelhas era muito importante, porque era um óleo que curava as feridas. É o óleo curador, o óleo que vem, o puro bálsamo que vem sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas. E o Senhor derrama desse óleo, porque muitas vezes a ovelha foi sim atacada pelo inimigo. Às vezes a sua cabeça foi ferida, e se não for tratada, as moscas virão. Isso me faz uma alusão de que quando nós estamos feridos, o inimigo aproveita para trazer mais coisas sobre a nossa cabeça. Mosca não é bom sinal. Onde tem mosca tem sujeira, tem coisa ruim. Então o Senhor derrama, unge a cabeça, unge as nossas feridas com o óleo curador. Ele mesmo é esse óleo, a própria presença do Espírito Santo é esse óleo que nos cura, é esse óleo que nos sara, é esse óleo que nos muda. E não só fica aí, diz a palavra de Deus, que depois de ungir a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando nós somos ungidos pelo Senhor, querido, aquilo que nos feria agora é instrumento de cura. Aquilo que nos machucava, agora eu sou curado para curar. Eu sou transformado para transformar. Eu sou ungido para ungir. Aquilo que era motivo de vergonha na sua vida, agora o Senhor traz cura, te restaura, para que você seja levantado como um motivo de transformação na vida de alguém, como de bênção na vida de alguém, porque aquela ferida não está mais aberta.
Ele unge a nossa cabeça com óleo. E o nosso cálice transborda. Quando transborda, querido, quando o copo ele transborda, começa a atingir aquilo que está ao lado. Quando você é transbordante na presença do Senhor, não tem como as pessoas ao seu redor não serem tocadas. Não serem tocadas. João 10, de novo, diz o seguinte: eu sou a porta. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem senão a roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é qualquer vida, querido. É uma vida em abundância. Quando nós transbordamos, é a abundância da vida de Deus em nós. Não uma vida medíocre, mas uma vida abundante, plena, cheia, transbordante da sua presença. Então nós queremos ter uma constante segurança. Nós precisamos reconhecer quem Deus é, saber quem eu sou, confiar na sua provisão, ser guiado por Deus e ter a certeza da vitória sobre o inimigo. E para encerrar, querido, precisamos ser envolvidos e certos da sua presença. Como? Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou por longos dias. Todo sempre. A ovelha, como nós começamos a conversar lá atrás, a ovelha ela tem agora passado pelo aprisco de Jesus. Ela tem o seu passado transformado, o seu passado a limpo. Ela tem agora, a ovelha de Jesus, tem um presente seguro. Ela se sente segura. As ovelhas de Jesus agora também têm um futuro glorioso. Então é um passado resolvido, é um presente seguro e é um futuro glorioso. Como é bom ser ovelha desse sumo pastor. Como é bom. E aí diz a palavra: uma vez que a bondade e a misericórdia são como duas escoltas, dois guardas sobre a nossa vida. Quando você se levanta, dizia eu hoje cedo, quando você se levantam junto à misericórdia e à bondade do Senhor sobre sua vida. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é a misericórdia de um lado te guardando, a bondade do outro também te fortalecendo. Eles nos acompanham todos os dias da nossa vida. Certamente, ele diz, com certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. A bondade, querida, a bondade de Deus, a misericórdia dele não se afastam de você. A bondade e a misericórdia do Senhor são os guardas brutos do seu lado, te sustentando todos os dias, te trazendo para perto dele de novo, te levantando quando você está caindo. É a bondade e a misericórdia do Senhor, das quais eu não mereço, das quais você não merece, das quais nós somos indignos de receber, mas Ele escolheu nos amar e Ele escolheu nos dar. Bondade, amor, fidelidade, bondade e a sua misericórdia. Diante disso, querido, nós habitaremos na sua presença todos os dias. Fique de pé no seu lugar, quero convidar o louvor aqui. Enquanto eu termino de te falar com você, a morte, querido, não pode nos separar do nosso pastor. Ele preparou um lugar, uma casa, um lar, uma pátria. O céu é nosso destino. Estaremos para sempre com Ele. A misericórdia e a bondade é o que Deus nos dá e nós não merecemos. Mas elas estão aí, todos os dias sobre a sua vida. Para quê? Para te dar uma firme
segurança, para te dar uma constante segurança. Precisamos ser envolvidos pela sua presença. Precisamos habitar. E aí essa habitação, você entende que não é uma visitação, mas é morar na sua presença todos os dias.